A neurociência tem olhado para isso. Mas, claro, ela não pode fazer afirmações, ela não vai chamar de Deus, ela vai chamar assim, olha, descobriu o vácuo quântico, o negócio que tem em todos os lugares, né? Ela não vai chamar de Deus, ela não vai trazer um aspecto religioso, ela não vai chamar de espírito, ela vai falar psique. Olha só, não existe prova cabal, cientificamente comprovada, que o cérebro produz o pensamento. Todo mundo acha, né? O cérebro que produz o pensamento. As teorias materialistas reducionistas acham que a consciência é um produto do cérebro. Mas existe uma leva de neurocientistas que falam que é o contrário. Não existe cérebro sem consciência. Quando você tem os equipamentos ali que vão mensurar as ondas neurais, como o eletroencefalograma, os equipamentos de neuroimagem, eles vão captar os efeitos no cérebro, nunca o que dá ânima para aquilo. Então, há teorias de que o cérebro é um receptáculo, ele está recebendo frequência, igual um rádio. O rádio, ele não cria música, ele capta ondas e transforma aquilo em som e você escuta a música, certo? Então esse é um grande debate na neurociência. Será que nós produzimos o nosso pensamento ou nós estamos captando um pensamento de algo maior que está sendo transmitido para nós? Certo? E de verdade, você pode pesquisar, pode jogar aí no chat GPT. Existem provas cabais de que o cérebro produz o pensamento? Não, não existe. Existem evidências, mas não existem provas. Então aí você tem duas linhas de cientistas, os cientistas mais materialistas e os cientistas mais espiritualistas que estudam a consciência, que é a área que eu estou estudando e me graduando mais. Cada área da neurociência estuda uma parte, estou estudando essa parte da espiritualidade. Então você tem Amit Goswami, você tem Bruce Lipton, você tem Greg Braden, você tem Rupert Sheldrake. No Brasil, Sérgio Felipe de Oliveira, que inclusive eu sou professor convidado das especializações dele também, que é o maior especialista em glândula pineal, acredito que do mundo. Já né? convidei para vir aqui. Amigo tá feito o pessoal, convite. posso articular. Que é um grande cientista que estuda glândula pineal. Então, essa ideia de que a neurociência ela é materialista depende. Existem duas vertentes. Existem discussões filosóficas, né? Que você vai para a parte ontológica, né? Na ontologia, que é a parte da filosofia que estuda a natureza do ser, né? Então existem debates filosóficos sobre o que é a consciência, né? O nosso cérebro é consciência ou ele é um produto da consciência? E a neurociência já dá um nome para isso, que é a metacognição, ou metaplasticidade, partindo do princípio que você não é a sua mente. Certo? Você não é o seu... Você tem um cérebro, você tem uma mente, que é como se fosse o software desse cérebro, mas você é algo que está acima disso. Você é um ser que dá ânima a tudo isso. Você é um ser que é o observador que mora dentro de ti. E a meta, tudo que é meta está acima, é uma metaconsciência. Por exemplo, a música lá que não saía da nossa cabeça. Aquela música, uma parte minha percebeu outra parte. Não foi a minha mente que percebeu a minha mente. Foi algo acima disso. Só que se a gente fala espírito, a neurociência, ela não usa esse termo, que remete à religião. É a metaconsciência, é a metacognição, ou seja, que é o ser que habita dentro de ti. A neurociência, ela comprova o efeito, não a causa. Ela não comprova o que dá ânima, o que dá vida, o que movimenta tudo isso. Ela só mostra o efeito, não a causa. E a causa, entre nós, é a consciência. Para mim, não faz sentido mais estudar a espiritualidade se não for para estudar a consciência, se não for para estudar o campo. Porque só a partir disso, fenômenos que eram tidos como místicos se tornam possíveis. Como é que é possível uma visão remota? Como é que é possível uma viagem astral? Porque existe um campo, existe uma realidade não local, certo? Então você consegue comprovar que a distância é só um parâmetro, mas que no mundo quântico não tem distância, não tem separação. Aí você explica o porquê da telepatia, por exemplo. Aí desmistifica, as coisas só são místicas quando não tem explicação. Quando você traz para o ambiente que realmente explica o funcionamento, desmistificou, então é possível telepatia, é possível premonição, é possível a consciência se desdobrar para além do corpo. E o próprio Allan Kardec, na época que ele começou a codificação do espiritismo, ele era profundamente científico, né? Exatamente. Profundamente racional. E o que dá uma certa credibilidade a mais para esse estudo é essa condição dele, porque ele era totalmente cético. Então,
Claro, ainda existem pessoas que são totalmente céticas, mas é de se pensar. Se um cara totalmente cético, de repente, conseguiu transpor essa barreira, outras pessoas podem começar também. E ainda falando nessa questão desse universo de espiritualidade, você tocou no ponto de regressão. Uhum. E eu vejo hoje muitas pessoas buscando a regressão não para resolver questões de uma vida atual, mas elas querem fazer uma ponte, por exemplo, de regressão de vidas passadas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa abordagem, sobre esse método, os principais riscos, as recomendações, para que Sim. uma pessoa que tem interesse possa abrir um pouco a mente em relação a isso. Bom, sempre que a gente fala de vida passada, é polêmico, é teórico, porque bate nas crenças religiosas de cada um, certo? Eu mudei a minha concepção sobre isso, eu vou trazer a minha opinião, não com o objetivo de quebrar a crença das pessoas, mas de convidar a um novo pensamento. Quando você estuda física quântica profundamente, e Bashar fala muito sobre isso também, tudo acontece no aqui e no agora. Então não é que tem um passado. Quando eu penso em vida passada, eu já estou pensando em linearidade do tempo. Existem várias versões do presente. São várias realidades paralelas e todas acontecem no aqui e no agora. Então não é que não existe uma vida passada, é que na verdade tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu faço uma regressão, não importa se é para a infância ou para o que você chama de vida passada, eu não estou indo ao passado, eu estou acessando uma interpretação disso que está acontecendo onde? No agora. Mas por o exercício ser extremamente metafórico e lúdico, você tem a impressão de que você regrediu ao passado e aquilo se torna tão real como você está aqui comigo me ouvindo, certo? Então, quando eu faço uma regressão, eu não faço uma regressão para ver, vamos abrir aqui o que aconteceu lá atrás, numa suposta vida. Eu não faço isso porque a gente pode abrir muitas pastas catárticas ou que a gente não tem autorização para isso. Eu sempre busco a causa emocional do que a pessoa chama de problema ou de sintoma. 90% dos casos vai na infância, volta na infância. Mas já tive pessoas de fazer regressão e falar assim, onde você tá? A pessoa fala, Itália, 1437. E aí, você vai fazer o quê? Não, a gente vai lidar com aquilo. Aí, se existiu ou não, não sei. Isso é metáfora ou realidade? Não sei. Mas eu vou tratar o que ela achou. E o melhor vai resolver. Ela vai voltar ressignificada. Então, respeito muito os hipnoterapeutas que trabalham com terapia de vidas passadas, mas eu mudaria o nome, eu chamaria de terapias de vidas paralelas. Na PNL, a gente usa a linha do tempo, que vem da terapia da linha do tempo, de Ted James, que foi um dos alunos dos criadores da PNL, onde nessa linha do tempo a gente pode acessar memórias passadas ou criar projeções de futuro. E a gente pode abrir bifurcações nessa linha. A pessoa fala assim, putz, será que eu continuo casado ou não? Vamos abrir uma ponte ao futuro aqui e vamos avançar no tempo e ver como é que você se sente quando você continua casado com essa pessoa daqui 5 anos. Abre essa realidade paralela, entra nela. Como é que você se sente aqui? Como você tá feliz aqui? Agora volta. Imagina que você largou dela. Projeta aqui para a esquerda, vai para essa linha aqui, essa realidade paralela. Como é que você se sente aqui? Aí a hora que volta pro presente, ela fala, nossa, eu me senti muito bem aqui do que ali. Ali eu me senti mal, frustrado, aqui eu me senti bem. Ou seja, todas as realidades estão disponíveis aqui no agora e por frequência a gente pode conectar com elas, como se fossem portais. Mas elas acontecem no presente. Aliás, na atemporalidade. Porque na física quântica não tem passado, não tem futuro, não tem matéria, não tem distância, não tem nem o outro. É tudo uma única onda que coabita tudo isso. Então são realidades, são frequências, oitavas e oitavas e oitavas frequenciais. Espero ter contribuído para as pessoas mudarem um pouquinho o pensamento. Tudo bem se você quiser continuar usando o termo vida passada, mas eu convido a todos a começar a pensar em vidas paralelas. A apometria, por exemplo, que é uma técnica muito interessante, que começou com o nome hipnometria, trabalha justamente isso. Esses fractais, essas personas suas que estão coabitando realidades paralelas. E você já formou muitos profissionais, né? Uhum. E dentro dessa formação, quando chega nesse ponto, que eu vejo que é bem delicado, pode Uhum. provocar reações na pessoa, emocionais, Uhum. né? Quais são os cuidados e a responsabilidade do terapeuta em questão quando ela vai entrar nesse tópico que pode
dar um gatilho, por exemplo, de desespero numa pessoa, Sim, e a pessoa, entre aspas, vamos colocar, perder o controle da situação. Como é que você recomenda que as exato. Por isso pessoas... que, por exemplo, eu ensino um protocolo, uma técnica de regressão que é muito segura. Porque eu já participei de cursos de hipnose, onde a crença do curso e do professor, ela era promover catarses. A catarse pode acontecer, no meu caso, eu quero descobrir o que aconteceu, te tirar dali o mais rápido possível e resolver aquilo o mais rápido possível. Porque senão eu corro o risco de te retraumatizar. Imagina, você foi espancado pelo seu pai, eu volto lá e deixo você ser espancado de novo. O cérebro não distingue o que é real do imaginário, você vai retraumatizar. Então, uma vez que eu descubro o que está acontecendo, olha, então justifica por que que você tem esse gatilho aqui no presente, por que que você tem esse comportamento indesejável, é por conta desse fato, descobriu. E a pessoa começa a acessar aquela emoção, uma das técnicas que eu uso é dissociar ela o mais rápido possível. Eu dissocio ela o mais rápido possível da cena. Ou eu falo com um adulto que está ali sentado na poltrona no consultório, falo: "Adulto que está aqui, está me ouvindo? Está vendo o que aquela criancinha está passando? Não precisa voltar lá, a gente já encontrou. Você se lembra daquilo?" Aí ela: "Não, não me lembro." "Vamos resolver? Como é que a gente vai resolver isso agora? O que que você quer trazer de aprendizado?" Aí eu vou dar sugestões. Faz sentido para você o que ali? Perdoar, liberar, agradecer, tem diferença? A gente vai negociar e a gente vai limpar aquela memória. Mas eu tomo muito cuidado justamente para não ter esse retrauma. E eu provo nos meus cursos e técnicas que não é necessário. Catarses podem acontecer, sim, a gente está ali para controlar, a gente tem técnica para isso, mas eu não quero provocar isso, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é ressignificação. E às vezes a gente vê que existem técnicas que a pessoa chega no máximo daquele constrangimento, daquela frustração, para que a pessoa fique frente a frente e de repente até reações físicas, dar soco, né, São derrubar, métodos, né. mas eu entendo que não é necessário. Se jogar no YouTube aí, o pessoal que está assistindo, Lucas Naves Regressão, você vai ver vários atendimentos meus. De maneira muito respeitosa, muito ética, muito segura. A pessoa sim acessa emoções, mas a gente consegue costurar aquilo com muita leveza, com técnicas modernas. Então, assim, a gente está aqui para evoluir a coisa toda. Não é porque lá no passado tinha paciente que levantava do Freud e saía correndo, gritando, que a gente tem que fazer a mesma coisa. Ele foi um precursor de muitas coisas e descobriu muitas coisas, mas a gente precisa evoluir o método. A gente precisa melhorar os métodos. Ou Uhum. seja, porque senão a gente continua criando catarses, abreações desnecessárias. A catarse é um processo de limpeza, mas ela pode ser controlada, ela não precisa ser um desespero, a sensação de perder o controle, da pessoa, sabe, se debater, da pessoa, sabe, perder completamente a linha. Não precisa disso, a terapia pode ser mais elegante. Até tem uma frase do Hélio Couto, se eu não me engano, que ele fala assim, que a cada enterro de um cientista renomado, a ciência sobe um degrau, porque as pessoas que aprenderam com ele Se renova de se século em renova, século, né. é. E é o que a gente vê com Freud, depois teve vários progressos A gente fala que pós-Freud, a né. hipnose não tem nada a ver, a hipnose que a gente faz hoje não tem nada a ver com a hipnose de Freud, é quase que avessa, é uma hipnoterapia muito moderna, que anda lado a lado com a neurociência, com a neurolinguística, mas eu respeito muito, ele foi um descobridor de muita coisa. Não foi o descobridor da hipnose, mas como sendo o terapeuta mais famoso de todos os tempos, ele teve uma influência. Depois ele aboliu, ele não usou mais, né. Então, isso é muito complexo. O Freud, ele desenvolveu o próprio método dele. Ele usou hipnose por 10 anos e depois ele criou a associação lírica, que não deixa de ser um tipo de hipnose. E não é que ele aboliu, ele tinha algumas crenças sobre hipnose, que a hipnose podia implantar memórias falsas, algumas coisas. Ele estava sendo muito criticado e pressionado pelos colegas por ele usar hipnose. Então ele mudou a roupagem, mudou o nome da coisa. E ele mesmo dizia: não, nunca fui um bom hipnotizador. Ele dizia numa frase assim: "Apesar de todos os meus esforços, não consegui hipnotizar sequer alguns dos meus pacientes doentes." Então ele nunca se considerou um grande hipnotista. Ao final da vida dele, ele veio a falar bem da hipnose, em congressos e tudo mais, mas que ele mesmo preferiu uma outra abordagem. O problema não é o Freud, são os seguidores do Freud. "Ah, olha só, o Freud abandonou", então frequentemente recebo comentários assim, nos minhas campanhas de cursos, né. "Nossa, hipnose, mas o Freud já abandonou isso há muito tempo." Isso, sabe, é tão ignorante, porque, assim, o Freud receitou cocaína.
Esse ponto Então, e assim, era a resolução para tudo, né? então vamos usar cocaína, certo? Não faz sentido. É a mesma coisa que eu falar assim, vamos supor que Leonardo da Vinci não gostava de maçãs. Olha, não coma maçãs, porque Leonardo da Vinci não gostava de maçãs. Ainda que Freud não gostasse de hipnose, a gente não segue a hipnose dele. A gente segue a hipnose de Milton Erickson, de Dave Elman, que esses sim foram grandes expoentes e que criaram literatura sobre hipnose, trabalho sobre hipnose. Freud criou trabalho sério sobre psicanálise, e a hipnose foi um pontapé inicial para ele desenvolver o que se chama psicanálise. Mas isso ficou meio que queimado na história, como assim, a pessoa está numa faculdade de psicologia, eu mesmo que fiz psicanálise, a hora que tocava no assunto da hipnose era quase um herege. Não, não fale de hipnose. Freud já fechou esse capítulo, tipo, ou seja, não vamos falar sobre isso. E aí não se dá a oportunidade nem de conhecer. Então, olha só, o Conselho de Psicologia recomenda e reconhece a hipnose, permite que o psicólogo utilize, mas não ensina na faculdade. E geralmente, quando fala, fala mal. Aí esses profissionais têm que aprender hipnose fora da universidade, né? Então, há muita contradição, há muita polêmica nisso. É complicado falar mal da hipnose, porque a hipnose, ela é mãe da maioria de todas essas terapias. Nem psicologia existiria. Porque grande parte de técnicas de psicologia usam de estado também parecido, ou similar, ou hipnótico. Certo? A própria associação livre do Freud, a pessoa fica num divã, olhando para o teto, falando livremente, ela entra em transe. Mas ele, vamos mudar o nome. Então hoje tem muita coisa assim, vamos fazer uma meditação guiada? Não é hipnose, tá? É meditação guiada. Vamos fazer um Theta Healing? Não é hipnose, tá? Tá em Theta, mas não é hipnose. Olha, a hipnose está em todas essas terapias, todas essas pseudoterapias. Mandou fechar os olhos, relaxar, imaginar, entrou em alfa, teta, delta, então é hipnose. Eu sou um defensor da hipnose. Eu fiz estudo da psicanálise também, gosto do Jung também, que é algo Gosto mais muito do Jung. abrangente dentro do que eu acredito como linha, né? Mas eu sou um defensor da hipnose. Eu vejo que traz muito resultado e às vezes criar essa barreira, para mim, não tem sentido. Inclusive outros profissionais, como médicos, dentistas, né? Muitos dentistas, né, buscam um aperfeiçoamento nisso, porque as pessoas têm trauma de ir no dentista. Exato. E aí são questões inexplicáveis.